Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo de estratégias de parada para testes consecutivos, né? Na aula de hoje vamos aprender um desses critérios, que é o critério de parada, no qual realizamos o ajuste do valor crítico, ok? Então vamos lá na nossa aula. Bom, fazendo uma recapitalização do que nós já estudamos, nós aprendemos que dado um sinal medido, né? Então vou colocar aqui um sinal, por exemplo, de EG, né? Um fenômeno observado, tem o nosso sinal de EG. Eu posso identificar a presença de uma resposta aplicando nossa técnica de detecção, né? A esse sinal nosso coletado, ok? Então aqui nós aprendemos as técnicas de ORD para isso. Bom, como vimos no início desse módulo, né, de estratégia para testes consecutivos, um problema de aplicar somente a URD é que nós devemos coletar um tempo fixo, né, ou seja, um tempo total de exame, e apenas no final desse nosso exame é aplicado o teste, ok? Ao fazer isso, nós garantimos, quando aplicado uma vez só, uma taxa de falso positivo igual ao nosso nível de significância do nosso teste, né? Isso é garantido quando é aplicado apenas uma vez o nosso teste, né? Um problema dessa técnica é que nós devemos realizar um tempo, né, de exame, que eu estou chamando aqui como um tempo total, ou seja, eu tenho que esperar primeiro coletar esse tempo total de dados para aplicar nosso teste, né? Contudo, em algumas aplicações é interessante que essa detecção, ou que eu estou chamando aqui como o tempo de exame, né, seja o menor possível. Ou seja, se dentro das condições possíveis, eu poderia estar detectando antes minha resposta, né, e assim terminando o nosso exame, não esperando chegar nesse tempo total aqui que eu estou chamando aqui, né, que é o tempo máximo também. Então, uma estratégia, né, para tentar detectar a nossa resposta antes de alcançar esse tempo máximo, né, reduzindo assim o nosso tempo de exame, é que na medida que eu realizo a coleta do meu sinal, por exemplo, realizei aqui um tempo aqui, né, que eu vou chamar nosso tempo 1, nesse tempo 1 aqui, eu vou lá, aplico o meu teste de detecção. Se a nossa resposta não for detectada, eu continuo o nosso teste aqui. Aí após esse tempo T2 aqui, eu aplico novamente a nossa técnica de detecção. E se caso a resposta não seja detectada, eu coleto até o nosso T3, aplico novamente o nosso detector e por fim até vou considerar aqui, ó, que o T4 aqui nosso é igual ao tempo máximo, né? Até chegar ao tempo máximo eu aplico de novo aqui o nosso detector. Se não for detectado, eu considero como resposta ausente, eu paro o meu exame, ok? Mas a grande vantagem disso, se em algum desses momentos que eu apliquei meu teste, a resposta seja detectada, eu paro o meu exame, não preciso continuar meu exame, né? Então qual é a desvantagem desse nosso método? Quando eu aplico de maneira repetitiva nossos testes de detecção, a nossa taxa de falso positivo ela aumenta, ou seja, não é mais garantido uma taxa de falso positivo igual ao nível de significância, ou seja, ela acaba aumentando. Assim nós perdemos a confiança do nosso exame, né, que nós estamos aumentando a taxa de falso positivo. Então, resumindo aqui, nós vimos isso até na nossa aula passada, onde eu tenho até então dois critérios para a parada nossa, né, que é um critério da ausência de resposta, ou seja, eu defino quando não tenho a presença de resposta, é quando eu alcanço o nosso tempo máximo aqui, né, que eu estou chamando como M máximo, que isso é o nosso tempo máximo de exame. Ponto importante, que o tempo meu aqui eu estou chamando em janelas, né, que seria aqui a quantidade de janelas, sempre lembrando. Eu só estou usando quantidade de janelas por questões mais pessoais, por causa do os nossos detectores são baseados, que eu vou aplicar aqui, que a MS aqui é baseado na janela, então é mais fácil expressar aqui em janela. E além disso, eu gosto de utilizar como uma medida de segurança, porque uma vez eu ajustar uma janela no qual eu não tenho espalhamento espectral, qualquer janela múltipla dessa única janela, também eu garanto que eu não tenho espalhamento espectral, ok? Então é uma medida de segurança para eu não escolher algum instante de tempo errado no qual possa levar a um espalhamento espectral. É uma coisa a menos que eu tenho que me preocupar, né? Porque se fosse eu computasse aqui por tempo, né, eu tinha que ter que escolher uns tempos, intervalos de tempos, no qual esses intervalos aqui não ocorra espalhamento espectral. Bom,
Mas uma vez também mencionado janela, eu posso converter essa janela em unidade de tempo, né? Só fazer o produto da quantidade de janela vezes o tempo de uma janela, ok? Bom, e o outro critério nosso, que é o de presença de resposta, é que se algum teste desse aqui for detectada a resposta, né, que no nosso caso da ORD é quando a ORD é maior do que o valor crítico, né, eu rejeito a hipótese nula. Dessa forma eu defino como que existe presença de resposta, beleza? Então tá aqui, se não me engano, um exemplo da aula passada, onde eu tenho um protocolo aqui com esses parâmetros, sendo os parâmetros M mínimo, quando eu começo a inicializar o nosso protocolo de detecção, ou seja, a partir de 10 janelas, né, eu aplico o nosso primeiro teste. Caso nossa resposta seja rejeitada, eu espero chegar a uma nova janela, devido ao nosso M-step é igual a 1, né? Chega essa nova janela, que seria a janela 11, e aqui novamente, para essa quantidade de dados todos, eu aplico novamente o nosso teste de detecção. E esse processo continua de maneira repetitiva até na hora que seja alcançado o M máximo, né? M igual a 30, ok? Relembrando, para cada um desses testes aqui eu aplico a ORD e eu utilizo um valor crítico, né? O valor crítico para cada uma desses testes tem um nível de significância igual a alfa, que aqui é 5%. Ou seja, para cada um desses testes eu posso detectar de maneira errada a resposta com um nível de probabilidade de 5%, ok? Então tem aqui, ó, tem essa rotina que nós já aprendemos, e no final dessa nossa rotina eu calculo, é bom para diferenciar a taxa de falso positivo do nosso protocolo, ou seja, considerando todo o nosso protocolo até o final, ou seja, o que acontece ao ficar aplicando esses testes de maneira repetitiva, né? Qual vai ser o valor da nossa taxa de falso positivo? No caso aqui da minha simulação, se eu considerar esses parâmetros e para cada um dos testes desse tem uma taxa de falso positivo de 5%, no final eu vou ter em média uma taxa de falso positivo em torno de 18%. Ou seja, o nosso protocolo de exame, ao replicar de maneira sucessiva, né, nossos testes, ele aumenta a taxa de falso positivo de apenas um teste, né, de colocar um teste, 5%. Quando eu aplico dessa maneira repetitiva, se eu não me engano aqui vai dar 11 testes. Se eu começar do 10, ou desculpa aqui, ó, se eu começar do 10 aqui vai estar para 21 testes, né? Então se eu aplicar 21 testes, minha taxa de falso positivo vai para 18% aí, né? Que é uma coisa que eu não quero. Bom, já olhando assim o nosso código, nós podemos sugerir uma solução, né? Porque o que eu pretendo, como meu objetivo final, que essa taxa de falso positivo final do meu exame, taxa de falso positivo, deixa eu colocar final do meu exame, após aplicar esses testes sucessivos, seja igual ao nível de significância de 5%. Ou seja, a final minha que eu quero 5%. Então o que eu posso fazer? No lugar de usar um nível de significância de 5%, né, para cada um desses testes, eu posso utilizar um outro nível de significância, que nesse caso aqui seria um valor menor do que 5%. No entanto, no final do meu exame, ao aplicar esses testes repetitivos, meu nível de significância é 5%. Então, nosso problema, por meio dessa ideia, é calcular qual é o alfa, ou seja, qual é o alfa que eu tenho que aplicar para cada um desses meus testes, para que no final desse meu exame eu tenha uma taxa de falso positivo de 5%. Beleza? Bom, já resolvendo isso intuitivamente, né, a alternativa mais fácil seria testar. Ou seja, vou criar aqui um vetor aqui nesse meu código que chamei de vetor alfa, no qual eu vou testar vários valores diferentes de alfa. Ou seja, aquele nosso alfa aqui que era 5%, agora eu vou rodar várias vezes isso para diferentes valores de alfas. E eu vou plotar o valor de significância aqui, ó, significância que eu utilizei para cada teste, né, que é o nosso alfa, e a nossa taxa de falso positivo no final do exame. Ou seja, vou pegar esse código aqui meu e eu vou variar esse nosso alfa aqui, né? Então, aplicando esse código aqui, que vocês podem observar que é bem similar ao passado, né? Eu vou chegar nessa nossa curva aqui, né? Onde eu tenho o nosso nível de significância. Opa, aqui está errado, é 21 testes. Nível de significância e a nossa acessão aqui. Bom, então se o caso eu queira uma taxa de falso positivo
igual a 5% no final, basta rebater nosso gráfico aqui para ver qual é o nosso nível de significância. Então tem aqui, ó, 5%, nosso gráfico aqui, ó, lá está em torno aqui, ó, vai estar um valor próximo a 0,01. Vai ter algumas casas decimais aqui, mas no olho aqui eu não consigo identificar, ok? Então se eu usar em cada um desses meus testes, né, no lugar de um nível de significância igual a 5%, agora eu usar esse meu valor aqui, né, para cada um desses testes, ou seja, tem aqui, ó, por exemplo, tem aqui, ó, M igual a 100 aqui, ó, a 10, quer dizer. Então aqui eu vou aplicar o nosso RED, só que o nosso valor crítico agora, né, será obtido por um alfa de 0,01, né? Vou colocar aproximado aqui que tem um chutezinho aqui, ok? E no final agora da nossa sessão eu vou ter um nível de significância de 5%, beleza? Bom, então essa metodologia aí, esse ajuste aí do nível de significância tem na literatura, né? É apresentado nesses trabalhos, o qual ela consiste em ajustar o valor do nível de significância que é aplicado nesses múltiplos testes para que no final do nosso protocolo de detecção seja garantida uma taxa de falso positivo igual ao nosso nível de significância desejado, que no meu exemplo aí foi 5%. Ok? Relembrando para esse protocolo, ainda o nosso critério de parada de presença de resposta, né, é quando um dos testes, a hipótese nula é rejeitada, assim assumindo a resposta. Ainda nesse teste, né, nosso critério de parada para ausência de resposta, ele é alcançado como o M máximo, ou seja, o nosso tempo máximo de exame é alcançado. Ok? Beleza? Então esse método consiste o ajuste do nosso nível de significância. Bom, mostrando para esse gráfico aqui, dessa metodologia que eu mostrei que é a mais simples aqui, um dos problemas nossos é isso aqui, ó, que eu tenho que encontrar qual é o nosso alfa ótimo para eu garantir uma taxa de falso positivo desejado no final do exame, beleza? Aqui o que eu fiz? Eu procurei varrer o máximo possível, né? Eu tentei colocar todas as possibilidades ali dentro de uma faixa lá que eu considerava onde poderia estar o nosso alfa ali, e eu varri ele. Bom, esse é o método mais fácil, como já mostrei, bem intuitivo, né? Só que tem uma desvantagem que eu tenho que fazer uma varredura no espaço inteiro, né? Eu tenho que fazer todas as possibilidades, ok? Então na próxima aula, eu vou até chamar como opcional, vou mostrar um método mais, digamos, elegante, né, de se obter esse alfa aqui, no qual nós ainda vamos fazer uma busca no espaço, mas vamos fazer uma busca inteligente no espaço, né? Não vamos fazer todas as tentativas possíveis de alfas, não. Nós vamos varrer em cima do alfa, sempre procurando o alfa ótimo aí, né? Para resolver, né, esse nosso problema aqui da taxa de falso positivo desejado. Beleza? Então, até mais.